Bem-vindos a mais uma temporada do DECOPOD. O meu nome é Mariana Almeida, tenho comigo o Pedro Veiga Marques e hoje temos connosco o nosso presidente, Luís Silveira Rodrigues. O Luís nasceu em Lisboa a 3 de janeiro de 1964, é casado e tem 3 filhos. Licenciado pela Faculdade de Direito de Lisboa, é advogado e presidente da direção da DECO, Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor. Vice-presidente do BEUC, a Confederação dos Consumidores Europeia, e é também juiz-árbitro no Centro de Informação e Arbitragem de Seguros e diretor da Escola Raiz. Entrou na DECO no final dos anos 90, coordenou o departamento jurídico e foi eleito presidente no triênio 22-24. Coube-lhe ser presidente da DECO no ano em que a associação faz 50 anos. Bem-vindo, Luís. Olá, Mariana. Olá, Pedro. Olá, Luís. Bem-vindo. Antes de mais, como é que apareceu na DECO? Como é que veio parar à DECO? E já está cá há bastante tempo. O meu primeiro contacto com a DECO foi nos estudos que a Comissão Europeia fazia e a DECO participava nesses estudos, salvo erro, sobre os consumidores e a publicidade, e em que eu fiz a parte jurídica e a doutora Isabel Salles Henriques fazia a parte da publicidade. Depois, eu nessa altura trabalhava num banco. O banco passou a exigir exclusividade. Eu já tinha o meu escritório como advogado e, por outro lado, estava a começar o projeto da escola. Portanto, a exclusividade não era uma opção. E eu soube que a DECO estava à procura de um coordenador para o departamento jurídico. Portanto, candidatei-me e, depois de extensas entrevistas, acabei por ser contratado e, portanto, passei a coordenar o departamento jurídico. Isto em 97. Passar de uma parte de estrutura organizacional empresarial para a defesa do consumidor. Como é que é esse equilíbrio, esse balanço? Saltar de barricada. Esse foi um aspecto muito interessante. Não é que... Vamos lá ver, eu trabalhava no banco e até gostava daquilo que fazia, mas o bichinho de estar do lado do consumidor, o tipo de trabalho que eu fui apercebendo que se fazia aqui na DECO, chamou muito por mim. E, portanto, foi uma passagem, curiosamente, que poderia ter sido mais tensa, porque eu fui pela primeira vez chefiar uma equipa, que eu nunca tinha feito anteriormente, mas na verdade foi uma passagem relativamente suave. Exigente, mas suave. O trabalho no banco também era um trabalho muito intenso e a mudança para a DECO, apesar de todos estes constrangimentos, e eu fui contratado a meio tempo, portanto significava que continuava com o escritório e com os outros projetos, mas apesar de tudo foi uma mudança que eu considero suave. A DECO faz 50 anos, vamos falar disso mais à frente, mas de certeza que a DECO não há 50 anos, que o Luís não está cá há 50, mas há 27 era uma coisa completamente diferente, não é? Qual é a DECO que encontrou quando chegou cá e como é que é a DECO hoje, passado este tempo todo? Eu acho que a DECO está muito diferente, embora eu ache que o embrião já lá estava. Mas há 27 anos atrás a DECO tinha uma estrutura muito baseada no departamento jurídico. O departamento jurídico era quem tinha o maior número de recursos humanos e era o departamento de onde tudo partia. Mas quando eu digo já estava o embrião, já tínhamos estes eixos, ou seja, já tínhamos a educação e a informação do consumidor, já tínhamos a parte da representação. Mas, como digo, era tudo. Aliás, isto é típico das associações de consumidores. Habitualmente nasceram muito baseadas nas questões jurídicas, nos direitos, não é? Direitos, deveres, interesses, e depois é que se foram desenvolvendo para outras áreas. E a DECO teve esse crescimento exatamente da mesma forma. Portanto, o departamento jurídico ganhou importância, ainda hoje tem um peso grande na associação, mas a pouco e pouco o departamento de formação, o departamento de comunicação, outras áreas foram-se desenvolvendo e a DECO foi crescendo e foi estando mais interveniente também nessas outras áreas. E hoje em dia é um equilíbrio, ou seja, passa sempre por uma parte muito jurídica, certamente, não é? Mas depois há todas essas coisas que a DECO faz. Em termos de equilíbrio, como é que qualificaria, não é? Como é que diria que esse equilíbrio é feito? Eu acho que não é só uma questão de equilíbrio, é uma questão também
de perfil e de competências. Quando eu entrei para a ADEC, um jurista era um jurista. O que é que eu quero dizer com isto? Aquilo que se exigia um jurista era análise de pareceres, análise de legislação e depois adaptar essa legislação para responder aos consumidores ou para reivindicar junto às entidades. Mas o trabalho era jurídico. Hoje em dia um jurista não é apenas um jurista. Um jurista tem que ter uma componente económica, tem que ter uma componente ambiental, tem que ter uma componente social, portanto, e isto, vamos lá ver, não é só na DECO, também na sociedade em geral isto é assim. E eu acho que o equilíbrio é muito maior, os departamentos hoje têm pesos diferentes e também aquilo que se exige de um perfil de um colaborador da DECO é completamente diferente do que se exigia há 27 anos atrás. Porque nós temos que ir atrás um pouco daquilo que são as necessidades do consumidor de hoje em dia, claro. não é? E cada vez mais, ou seja, não é só de dentro para fora, mas de fora para dentro, ou seja, cada vez mais nós percebemos que aquilo que mais o consumidor quer é estar letrado, é estar formado, é estar integrado. E às vezes não é só sabendo os direitos e deveres, é saber como exercer estes direitos e deveres, não é? E se não tiver esta formação base, esta parte pedagógica que a DECO também desenvolve muito, de facto o consumidor pode não se sentir tão integrado ou não adaptar-se tão às novas tecnologias, às novas dimensões do consumo, não é? Parece-me que será mais também por aí. Sim, sem dúvida, e o consumidor quer soluções. Certo. Eu acho que, até como as coisas estão hoje em dia, a informação e a formação, e se calhar aqui o peso maior na formação e na educação, são muito importantes, porque para o consumidor poder detectar um eventual desafio, um eventual perigo, ou tem essa formação, ou então passa desapercebido, porque hoje em dia nem é preciso só falar em fraudes. A fraude é muito mais sofisticada, certo. Mas mesmo a publicidade, mesmo a forma como se tenta atrair o consumidor para a compra de um determinado produto, legitimamente, não estou sequer a falar em questões, é muito sofisticado, é muito, às vezes, subliminar, e ou o consumidor está atento e consegue fazer as suas escolhas, certo. Ou então é levado a fazer, às vezes até manipulado a fazer escolhas, se não tiver essa atenção. Portanto, a parte jurídica não perdeu todo o seu peso, mas teve que se transformar numa parte de maior sensibilização e também de apresentar soluções ao consumidor. E isso há 27 anos nós discutíamos, por exemplo, que um artigo no jornal não podia ter uma linguagem técnica jurídica. Eu lembro-me, hoje em dia já nem é assim, mas eu lembro, por exemplo, de um artigo que eu tive que emendar porque tratavam o cão como coisa. Hoje já não é, mas na altura era. O cão, os animais, as de estimação, juridicamente eram coisas. Sim. Pronto. Mas dizer a um consumidor que o cão é uma coisa é ofensivo. Portanto, nós tínhamos que adaptar esta linguagem. Hoje não é só a adaptação da linguagem, até à realidade legislativa, que é diferente, não é só a adaptação da linguagem, é também o consumidor não quer só saber se o cão que comprou, que era o caso, tem uma displasia da anca, uma coisa assim do género, o que é que pode fazer, quer também saber quais são mesmo as soluções. Não é só uma questão de informação e quer que a DECO esteja nessas soluções. Certo. Já agora, Luís, pegando um bocadinho naquilo que a Mariana disse no início, o Luís é também diretor de uma escola, ou seja, tem um contacto com as gerações mais novas, não é? Como é que viu também, como é que vê, enfim, as gerações mais novas preocupam-se com este tema, estão informadas, ou só quando acontece um problema é que se lembram, enfim, da importância do direito do consumidor e de estar atento a esta questão? Eu acho que as gerações mais novas veem, mas veem com outros olhos. Se calhar fazer aqui alguma diferença. Primeiro, eu acho que as gerações mais novas, e se falarmos ao nível do ensino básico, ou enfim, destes mais novos, são esponjas, portanto estão absolutamente disponíveis para ouvir, para perceber, para discutir. Eu lembro-me de uma iniciativa que tivemos há um tempo atrás lá na escola e em que a DECO participou,
e haver um dos miúdos que disse assim, eu já sei o que eu quero fazer, eu quero ir trabalhar para a DEC quando for grande. Ai, que giro. E a questão dele não era tipo, quando se diz eu quero ser piloto de aviões, piloto de aviões de guerra, e nós sabemos que é um caminho muito estreito, não é? Sim. Não, ele tinha razões. Porquê? Porque a apresentação que lhe fizeram, os temas que tocaram, ele queria estar aí. E eu acho que isto, nas gerações mais novas, é claro, é uma área onde, com muita facilidade, a DECO consegue transmitir a sua mensagem e consegue aderir. Depois, os mais velhos, ensino secundário, universitário, eu acho que têm outro tipo de preocupações. E algumas das preocupações estão mesmo relacionadas com o próprio ensino. E é uma área onde eu acho que a DECO poderia entrar mais, porque pelas falta de resposta que muitas vezes estes jovens têm. E, portanto, eu não vejo, se olharmos para esta geração, eles nasceram com a defesa do consumidor já implantada. Portanto, não tiveram que a conquistar. E isso, obviamente, é um aspecto importante. Mas, apesar disso, olham para ela como uma coisa que é importante e que é importante de acordo com a maneira como eles veem o mundo. E eles veem o mundo de uma maneira muito mais confiante, muito mais aberta do que se calhar nós aqui na DECO, conhecendo todos os problemas, vemos. E veem também como quem nasceu, por exemplo, no mundo digital, o que não acontece com os mais velhos que aqui estamos na DECO, acontece com os mais novos e que trazem um outro olhar também aos problemas. O projeto Raiz, na verdade, Luís, é um projeto que também foge um bocadinho aos modelos tradicionais de ensino, não é? O Luís acha que, de alguma forma, também esta pedagogia e esta formação que tem que ser dada a toda esta camada jovem e que é bastante alargada, não é? Poderá também ter por base esta mudança, que também seria importante haver aqui na questão da pedagogia de consumo, ou seja, haver aqui uma utilização do modelo que não fosse aquele tão tradicional, para também, de alguma forma, enraizar ainda mais, digamos assim, estes assuntos? Eu acho que sim. A grande vantagem da aprendizagem ativa, e hoje em dia a aprendizagem ativa para adultos já está muito desenvolvida, começou com as crianças do pré-escolar e principalmente com as crianças do pré-escolar, e depois em alguns sítios foi-se desenvolvendo para os outros níveis de ensino, mas hoje mesmo no trabalho com os adultos, a pedagogia, a aprendizagem ativa está muito desenvolvida. A grande vantagem da aprendizagem ativa é a interiorização. Como nós trabalhamos com as mãos na massa, como nós lidamos com os problemas concretos, não são só linhas teóricas, não é só uma mensagem que nos é transmitida de uma forma passiva. Certo. Nós estamos a experimentar, nem que seja por simulação, aquilo que se está a fazer. E isso leva a uma interiorização muito maior e, portanto, a uma mudança de comportamentos muito mais fácil. Na área ambiental isso é muito claro, é muito bonito falar no que devemos poupar água ou que devemos consumir isto, mais isto ou mais aquilo. Mas se nós não virmos, se nós não, com crianças ou com adultos, se não mostrarmos, outro dia numa conversa dizia-se assim, lavar os dentes e deixar a torneira a correr. Está bem, mas o que é que se gasta com isso? Não, hoje em dia sabe-se que se gastam cerca de 12 litros com uma lavagem de dentes de 2 minutos. Certo. E isto significa um desperdício de água, 200 litros por semana. Multipliquemos isto pelo número de pessoas e vê-se o que é que isto significa. Transmitir isto é uma coisa. Ver isto, experimentar isto, é outra completamente diferente. Certo. E a mudança de comportamentos ganha muito quando nós experimentamos. Aliás, basta questionar-nos um bocadinho. O que é que nós preferimos? O que é que nos impacta mais? É saber que houve um incêndio ou é quando nós temos o azar de estar no sítio, não é? Isso impacta-nos de uma forma completamente diferente. Claro. Portanto, eu creio que é, para a área da defesa do consumidor, é muito importante que esta pedagogia ativa faça parte, e hoje em dia nas formações da DECO já faz muito parte, que faça parte da maneira como nós transmitimos a mensagem. Sim, até no âmbito do atendimento, nós mesmo quando atendemos o consumidor e fazemos aquela representação mais individual, a verdade é que nós quase, para além de fazermos essa informação jurídica, depois também há, quase em contexto de atendimento, um contexto formativo de analisar
poupou aqui, recebeu essas nossas dicas, qual vai ser o impacto que tem na fatura da água, da luz, das telecomunicações. Portanto, acaba por ser quase uma aprendizagem ativa contínua, não é? Desde o momento zero até ao momento formativo, claro que sim. Luís, pegando aqui noutro tema, mas tem a ver também com os dias de hoje, a digitalização, a inteligência artificial, enfim, o Big Data, vieram transformar um bocadinho as coisas. Como é que a DECO está preparada, enfim, para estes novos desafios, da inteligência artificial e por aí fora? Já está a olhar para isso? É um campo onde vai ter de trabalhar? Não, eu acho que a DECO já está a olhar para isso há muito tempo e a DECO tem uma forma de atuar e uma forma de pensar que é estrutural, que vem de há muito tempo atrás. Não sei se quando eu vim para cá... Sim, quando eu vim para cá já existia e se calhar foi aprofundada ao longo do tempo pelas várias direções e que há um tema novo. Primeiro, a DECO tem muita noção dos temas que estão a chegar, não é? Porque está muito dentro da atualidade. Sim. Mas mesmo quando aparece um tema muito disruptivo, que a DECO habitualmente o que faz é municia-se com pessoas que têm know-how, seja aqui, seja no estrangeiro, forma os seus recursos e a partir daí começa a trabalhar. E isto foi assim quando houve as privatizações das telecomunicações, da eletricidade, dos serviços públicos essenciais. A DECO teve sempre este cuidado, que é recolher informação, know-how, e a partir daí começar a trabalhar. Porque a DECO não pode ir sem ter fundamento, não pode ir para aquilo que parece que está a gritar, que tem que se responder. A DECO sempre foi uma associação que as reivindicações que faz estão fundamentadas e são equilibradas. Defende intransigentemente os direitos dos consumidores, mas defende sabendo aquilo que está a fazer. E eu acho que esta forma de se organizar e de pensar permite, praticamente em todos os temas, uns mais depressa do que outros, pela sua complexidade, pelo tempo em que se detectou, permite com isto ter uma abordagem muito eficaz aos problemas. Por outro lado, nós estamos internacionalmente ligados. E, portanto, também ao nível, quer do BEUC, da Consumers International, da Euroconsumers, vamos partilhando uns com os outros aquilo que são as preocupações, aquilo que estamos a visionar do futuro, e isto permite também preparar-nos em conjunto. Já agora falou no BEUC, Luís. Era uma das perguntas que tínhamos para si, era de que maneira é que a experiência internacional, a participação em instituições internacionais é benéfica para a DECO e por conseguinte também para os consumidores, não é? Como é que essa participação, primeiro como é que ela surgiu, não é? E depois como é que essa participação se concretiza, não é? Se realiza, qual é o efeito prático dessa colaboração? Eu acho que, começando como ela surgiu, eu acho que os fundadores da DECO foram verdadeiramente visionários. Ou seja, se nós olharmos para as primeiras direções, que depois continuam, mas se olharmos para as primeiras direções, nós vemos que foram pessoas que conseguiram antecipar aquilo que viria a acontecer com uma facilidade enorme. E, portanto, a DECO está quase desde a primeira hora ligada ao BEUC. Não é da primeira hora do BEUC, primeira hora da DECO. Não é? Já era um dos objetivos. Era um dos objetivos, foi sendo trabalhado e depois concretizou-se. E nessa altura, por isso é que eu digo que eram visionários, nessa altura não era fácil ver como hoje. Portugal não tinha ainda aderido à CE na altura e, por outro lado, tudo era muito nacional. A legislação era nacional, os problemas eram nacionais. Quer o facto de nós termos aderido à União Europeia e, portanto, a legislação ter passado a vir, então, nesta área, vir muito da União Europeia. Quer pela própria globalização, hoje em dia isto é quase indiscutível, mesmo ao nível das empresas, quais são as empresas que são totalmente nacionais, que não têm uma componente internacional, nem que seja nos seus clientes. Portanto, hoje em dia a globalização mostra que isto é um caminho obrigatório, inevitável. Certo. Que consequências práticas isso tem? Bem, por um lado, tem esta partilha. Nós temos uma participação e foi um investimento
muito consciente que a DECO fez de há uns anos para cá, e essa parte não foi assim há tantos anos, mas foi de há uns anos para cá, que foi dizer: nós queremos que uma das linhas de trabalho da DECO seja claramente com o BEUC. A DECO fez esta aposta e hoje em dia é uma organização com um peso muito grande naquilo que são as posições comuns do BEUC, etc. E isso traz-nos também know-how da parte de lá, quer das outras associações, quer da própria equipa, que é uma equipa excelente que o BEUC tem e que nos traz também esse apoio. Por outro lado, tem também, digamos que, sinergias ao nível da própria evolução das organizações, porque a maneira como o BEUC vai evoluindo, como as próprias prioridades no BEUC vão evoluindo, também se transmitem para aqui. E a maneira como as outras associações vão respondendo aos desafios também nos permite ver, mesmo quando nós ainda não estamos lá, ou quando já passámos por lá, porque às vezes vamos à frente, também nos permite ver onde é que nós temos que nos encontrar e onde é que nós temos que trabalhar. E por outro lado, e uma parte importantíssima que às vezes não é muito visível por parte dos consumidores, isso também nos permite densificar e criar aqui melhor, ou seja, tentar pedir melhores políticas, tanto a nível nacional como a nível local, por exemplo, ou seja, por referência a tudo o que a nossa presença no BEUC está e por aquilo que acontece noutros Estados-membros e noutros países. E essa concretização é mesmo muito importante e às vezes, e isto era uma coisa, algo que eu gostaria aqui também de perguntar, que era, este é um lado um pouco visível da DECO, este lado digamos que da reivindicação desta ligação a nível internacional, é um lado ainda pouco visível para o consumidor comum, que também não é o interesse imediato, não terá esse interesse imediato, mas é um lado pouco visível da DECO. E o que eu queria saber a opinião do Luís relativamente a isto. Mariana, deixe-me dizer que é pouco visível, porque infelizmente a Europa ainda é pouco visível para a maioria dos consumidores. Certo. Porquê? Nós, por exemplo, vamos ter eleições europeias. Os temas que se discutem nas eleições europeias, e não é só cá, são essencialmente temas nacionais. Portanto, esta pouca visibilidade tem a ver com a pouca importância, erradamente, que se dá à própria Europa. Se nós pensarmos nos últimos 20 anos, Portugal mudou e a Europa mudou muito por causa da União Europeia. Sim. Não, é pelos fundos comunitários, sem dúvida, mas é pela legislação, porque nos obriga a entrar num grupo mais exigente, entrar num grupo de ponta, e, portanto, isso leva a uma transformação do próprio país, neste caso que nos ocupa aqui, da própria DECO e dos consumidores portugueses, porque estamos ligados entre todos e pertencemos a um mercado único extraordinário. E essa importância nós temos que dar. A DECO, sem dúvida, que se olhasse só para a visibilidade, não iria apostar no BEUC. Agora, se olharmos para o conteúdo que nós trazemos, se olharmos para aquilo em que nós podemos impactar a vida dos consumidores, então nós temos claramente que estar nesta área. Luís, nós fazemos convidamos todas as pessoas que entrevistamos a fazer um teste que tem a ver com um projeto de um consórcio europeu ao qual a DECO está ligada, que é um teste de pegada carbónica. O Luís fez o teste antes desta conversa e fez curiosamente e fez bem. Fez um teste sem as viagens profissionais e um teste com as viagens profissionais. Isto porquê? Porque o resultado é completamente diferente. Se nós viajarmos muito de avião, o resultado vai ser péssimo, não é? Vai ser muito elevado. No caso do Luís, sem viagens profissionais, foram 3.000, creio eu, o resultado dá 3.000, não é? Com viagens está 18.000, não é? Portanto, isto é um valor muito, muito diferente. Além desta questão, como é que acha que este problema se resolve? Ou seja, nós viajamos hoje em dia profissionalmente e por outras razões muito, não é? Portanto, como é que se resolve isto? Pedro, deixe-me se calhar primeiro falar um bocadinho no teste, porque eu acho que o teste é interessantíssimo. Independentemente dos resultados que dê, e nós olhando para o teste podemos sempre apontar, fez isto, não fez isto, fez aquilo, ok, podia-se fazer mais assim ou mais assado. A verdade, o teste é um desbloqueador de conversas e é
um catalisador de discussão sobre este tema. Porque vai às áreas principais que nos afetam individualmente, à alimentação, aos transportes, à casa, ao aquecimento da casa, por aí adiante, aos consumos e por aí, e permite-nos olhar e comparar não só com os países, com o nosso país, como com os países que fazem parte deste projeto. E, portanto, termos uma noção de como é que nós estamos. E, portanto, eu acho que todas as pessoas que tiverem a oportunidade de fazer este teste, e se o fizerem em grupo, mais interessante é, e eu ontem fiz em grupo, e por isso digo, foi um catalisador de discussão, é muito interessante. Claro que o peso dos aviões é enorme. Eu viajo muito, lá está, nesta internacionalização, eu viajo muito para a Europa, mas viajo também para os Estados Unidos e para outros países. Há 2 anos atrás foram 2 viagens no mesmo ano para Timor-Leste. Portanto, eu viajo muito e obviamente isso tem um peso grande. Não é dizer assim, então não interessa. Não, interessa. Interessa porque isto significa que as viagens de avião para os objetivos que nós queremos atingir em termos de sustentabilidade são um problema. Agora, são coisas que eu não posso mudar. Nós já reduzimos ao mínimo as reuniões presenciais, tenta-se utilizar os caminhos mais eficientes, mas a verdade é que não é possível de ir daqui a Bruxelas de comboio de uma forma eficaz. É tempo útil. Possível é, mas em tempo útil não se faz. Eu não consigo ir aos Estados Unidos e tenho que ir em termos profissionais, eu não consigo ir aos Estados Unidos se não for de avião, de uma forma mais sustentável, ainda não se viaja dessa maneira. Por outro lado, não me parece, mesmo em termos de sustentabilidade, que o caminho possa ser viajar menos, porque ter mundo, conhecer outras culturas, conhecer outros países, perceber outras formas de pensar, é aquilo que nos pode unir. O que nos separa é fecharmos nos nossos umbigos. Portanto, o caminho não pode ser por, então agora vamos deixar de viajar. Eu isto não posso atuar muito. Já atuámos numa área, se eu comparasse este teste, se tivesse feito o teste há 5 anos da pandemia, o resultado era muitíssimo superior, porque o número de viagens se calhar era o dobro do que as que eu faço hoje. Agora, posso olhar para o outro. Então, como é que eu estou ao nível dos meus consumos em termos de alimentação, em termos de água, em termos de eletricidade? E aí é que eu posso ver. E posso dar estes exemplos práticos para se chegar a conclusões, para isto não ser assim tudo no ar. É preciso reduzir. Não. E esta mudança de comportamentos é essencial. Mudança de comportamentos dos consumidores é essencial para atingirmos os objetivos. Com esta perspectiva, que é a perspectiva também da DECO, nós não vamos voltar ao que éramos há 100 anos atrás, porque ninguém quer isso. Esta mudança tem que ser uma mudança com soluções que permitam ao consumidor manter aquilo que é a sua qualidade de vida. Tem que se mudar os parâmetros para percebermos o que é que verdadeiramente é qualidade de vida e o que é que podemos prescindir. Luís, voltando aqui um bocadinho aos 50 anos da DECO, os problemas eram outros, como o Luís já nos explicou, mas que hoje em dia, passados 50 anos, quais são os grandes desafios que a DECO enfrenta, enquanto associação? A DECO enfrenta vários. O maior desafio de todos, creio eu, é o desafio da adaptação constante. O mundo muda e a pandemia trouxe isto, quer dizer, a mudança nos anos de pandemia, a seguir aos anos de pandemia, foi enorme e a DECO tem que se adaptar a isso e adaptou-se. Até digitalmente, não é? Passou a ter um canal digital. Mas não só digitalmente, como em termos da própria maneira como as pessoas encaram a vida e como encaram o consumo, como encaram a sua profissão. Tudo isto teve impactos grandes. E a DECO adaptou-se e adaptou-se muito bem a isso. E, portanto, é um desafio, mas é um desafio constante. Eu outro dia estava a ver um filme em que, a determinada altura, que não tem nada a ver com este assunto, e em que, a determinada altura, um treinador dizia: eles já não lhes interessa, eles deram o seu melhor, foram ótimos, mas neste momento o que lhes interessa é não perder. Nós não podemos ter equipas assim. As nossas equipas na DECO, aquilo que têm que ter a noção é a mudança é constante. Eu não me posso acomodar, porque no dia em que eu me acomodar, deixei de ser importante para o consumidor. E eu, se não for importante para o consumidor, morro. E, portanto, as nossas equipas, e têm mostrado isso, adaptam-se constantemente a estes desafios.
E este é um desafio. Outro desafio, obviamente, é a sustentabilidade financeira da associação. As pressões são enormes, não é só a DECO. Sim. Em termos internacionais também se vê isso, e não é só o movimento de defesa do consumidor, mas fazer uma gestão mais eficaz, conseguir perceber onde é que se podem ir buscar receitas. Tudo isso é um desafio muito grande para a associação. E depois são os novos temas. São a digitalização, a sustentabilidade e tudo. A digitalização parece um tema antigo. A questão é que este tema vai tendo novas componentes. E quando se entra nessas novas componentes, falamos de uma coisa que não é ainda hoje, mas que pode ser no futuro. Como é que vai ser? Como é que a DEC se vai adaptar ao metaverso? Como é que os consumidores se vão adaptar a estas novas realidades que são virtuais, mas que na verdade vão ser tão determinantes como as realidades físicas, não é? Como a realidade que nós palpamos. Como é que se vai adaptar a isto? Tudo isto são desafios que a DECO se vai preparando a pouco e pouco e que está preparada para responder aos consumidores. E nos próximos 10 anos, próxima década, há assim um grande tema, grandes temas, ou é esta adaptação constante que a DECO vai fazendo que é no fundo é assim que a DECO faz, ou seja, que vai atuando? Antevê algum grande tema? Eu tenho muita dificuldade. Eu diria que os dois grandes temas, se as coisas continuarem como estão, que vamos ter são sustentabilidade e o digital, muito digital virado para a questão da inteligência artificial nas suas formas mais radicais. Agora, nós estamos com um mundo que começa a estar em guerra, em vários focos de guerra. Como é que isto vai impactar os consumidores? Como é que um surto maior de migrações, como já tivemos, como é que vai impactar os consumidores? E isso são realidades completamente diferentes. Porque se a Europa entrar em guerra, se esta guerra se generalizar, então todos estes problemas passam para o segundo plano. E o primeiro plano é um plano de sobrevivência. Certo. E realmente a verdade é esta, nós cada vez estamos mais próximos dos consumidores e mais próximos daqueles que mais precisam, e esta comunidade, por exemplo, mais de pessoas que neste momento se integram no âmbito aqui do movimento mais migratório também tem sido muito aqui apoiado pelos consumidores e temos feito um trabalho maravilhoso também a esse nível. Luís, muito obrigada por todo o tempo que nos disponibilizou. Foi uma boa conversa, uma bonita conversa, e cá estaremos nós no próximo episódio do DECOPOD e esperamos por si. Obrigado, Luís. Muito obrigado.